E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Como vocês estão? Voltamos aí para mais uma aula do nosso CHC, do nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Então tudo jóia. Comigo também está bem. Professor, com você está bem também? Está tudo em ordem com você? Está tudo em ordem sim. Muito obrigado aí, meu aluno atencioso, meu aluno que gosta de vir, beleza? Professor, que barulho é esse que está aí ao fundo? O que é isso? Está chovendo aí? Sim, está chovendo. E aqui a telha é urbanizada, então faz esse barulho mesmo. Se não estiver ouvindo essa chuva, esse barulho da telha, melhor ainda, e está ouvindo bem a minha voz, ok? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? O nosso curso de História completo. Você que é novato pela primeira vez, para concursos, vestibulares e também pré-militar. O cartaz está aqui bonitão. Meu nome é Professor Aldo, beleza? O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, Istuçá. E o celular para mensagem, 3291650267. No Facebook, Istuçá. Lá eu posto sempre exercícios, conteúdos, curiosidades para sua prova. Se me adicionar lá, também vai te ajudar bastante, ok? Professor, o que você vai falar nessa aula? Essa camisa bonita tem que chegar para trás aqui. Como você pode observar, está escrito aqui História. E aqui, ó, CHC, beleza? Curso de História completo. Então vai falar de quê, professor? História do Brasil 97. Nossa, professor, é tanta coisa assim de História do Brasil. Eu, pela primeira vez, estou vendo suas aulas. Sim, tem várias coisas sim, História do Brasil, ok? História do Brasil. Aqui você do lado você pode observar também História do Brasil. Pessoal, vamos falar hoje sobre ditadura militar, parte 1. Nossa, teremos várias partes? Sim, professor. Sim. E o governo de quem? Governo do Castelo do Humberto Castelo Branco. Ok? Tudo bem? Pessoal, governo do Castelo Branco. Objetivo. Esse objetivo não era para ter sublinhado, mas tudo bem. Ditadura militar. Pessoal, você pode encontrar em seus livros, também chamado de período revolucionário, entre outras significativas que começam aí a partir de 64. Não vamos entrar aqui em explicações, porque algumas escolas aceitam, né? Não aceitam a palavra golpe, né? Mas tudo bem. Não vamos aqui entrar em discussões, porque tem uma grande diferença entre revolução, né? Outras falam que é uma revolução de 64. Há uma grande diferença de revolução para golpe, ok? Eu já expliquei para vocês. O governo Castelo Branco. Primeira coisa, pessoal, vamos entender qual que era o objetivo do golpe. O golpe militar de 64, que tira do poder o presidente e o vice-presidente, no momento que estava como presidente, o então João Goulart. Aquele cara que estava pensamentos que tinham contra ele de uma república sindicalista, né? Um cara que pensava que tinha uma visão ligada muito à parte do comunismo, que estava muito, que não tinha poder, né? Em seu governo você observa várias greves, as ligas camponesas. Então estava um caos total e ainda mais, a economia também ia de mal a pior. Ok? Quando a gente fala de ditadura militar, pessoal, nós temos que observar todos os pontos que ocorreram na ditadura militar. Óbvio que tivemos pontos positivos da ditadura militar, mas também temos pontos negativos. Ah, professor, eu só vejo a ditadura militar como pontos negativos. É correta a minha visão? Desculpa nós falar, mas sua visão não está correta. A ditadura... Ah, professor, então você defende a ditadura militar? Não, eu não defendo nada. Só estou aqui para explicar a matéria para vocês, para quando cair na sua prova e também para você, em discussões futuras com o pessoal e tudo mais,
você tem que ter um pensamento crítico nessa sociedade, então você vira uma mera pessoa que é manipulada de todas as partes. Você cai fácil nas chamadas propagandas ideológicas. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? A ditadura militar teve pontos negativos? Sim, temos vários pontos negativos. Além das torturas e temos outras coisas que nós vamos falar aqui. Mas teve pontos positivos. E também vamos falar aqui nessa aula, ok? Então tá bom. Vamos falar então aí do governo militar. Nossa, até arrepiado, meu Deus. Você deve escutar aí, senão um trovão também, ok? Qual que era o objetivo do golpe? Impedir, mas impedir o quê? Impedir, pessoal, aquilo que vinha durante o governo do João Goulart, do Jânio Quadros, que vinha durante os governos. Ou seja, principalmente as várias greves que ocorriam, reivindicações do sindicato e ainda mais esses sindicatos crescendo muito em suas participações. Então se via um perigo, vendo essa grande autonomia desses sindicatos, as próprias ligas camponesas, que principalmente no Nordeste, que elas foram muito reprimidas, que estavam levando ao medo a grandes proprietários rurais. Então o golpe militar tinha o objetivo de só impedir o avanço do comunismo. Mas só que também tinha essas ideias também para não levar o país a uma subversão. Ok? Então quais são as medidas adotadas? Impedir tudo. Tudo o quê? Impedir as greves, os sindicatos diminuir a sua autonomia, perseguir sindicalistas, fazer prisões e entre outros. Perseguições, prisões, entre outros. Ok? Nós vamos observar tudo isso durante essas aulas de ditadura militar. Capital estrangeiro. Exatamente isso. A ditadura militar, pessoal, é uma parte em que vai se abrir muito capital, entrada de dinheiro estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos. Você vai ter várias melhorias, o tal do milagre econômico que nós vamos estudar aqui, sim, vai ter sim. Só que essas custas vão gerar o quê? Para o bolso do trabalhador futuramente. A inflação vai começar a corroer e entre outras coisas. Beleza? Mas tudo isso nós estamos vendo aqui, vamos ver aqui nas aulas de ditadura militar, ok? Por isso que nosso curso de história é completo. Raniero Mazzilli. Então, quando o João Goulart sai do governo, né, há a vacância do trono, do cargo de presidente, quem que entra? A Constituição em vigor ainda é a Constituição de 1946. Ela dizia que deveria, nesse caso, em falta do presidente entra o vice. Em falta do vice e do presidente entra quem? O presidente da Câmara. Quem que era o presidente da Câmara? Raniero Mazzilli. Tranquilo, pessoal? Só que Raniero Mazzilli entra como presidente. Só que há uma junção entre o comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, formando o tal do governo, do governo revolucionário, né? Do governo agora esqueci o nome, a terminologia agora, o nome agora. Agora esqueci o nome do negócio. Mas o governo revolucionário. Então essas pessoas que vão digitar mais ainda as regras. Tranquilo, pessoal? Então começa, dentro da ditadura militar, os famosos atos adicionais, né? Os atos institucionais, né? O AIS, né? Os AIS, os atos institucionais. O que são esses atos institucionais? São atos que o presidente, o poder executivo, pode decretar, nesse caso, em medidas como mais um que nós vamos observar aqui sobre segurança nacional, perseguições, o caso da subversão, o caso da ordem política e social. Tranquilo, pessoal? Esses atos institucionais serão muito famosos. Entre eles, o mais famoso que nós vamos estudar, o AI-5. O auge, aí, como podemos dizer também, da repressão dentro da ditadura militar. O ato institucional número 1, o AI-1, né, o mais conhecido AI-1. Ele mantém a Constituição de 46. A ideia, pessoal,
desse golpe era que o pessoal percebesse que, por que, pessoal? Olha só, temos pessoal da UDN, Carlos Lacerda, principal opositor, vai apoiar esse golpe. Só que com o tempo, ele vai observar que, poxa, os militares não querem sair do governo, eles querem ficar aqui. Era uma ideia do golpe, passado primeiramente, de vamos fazer uma reforma e vamos impedir ao máximo, nesse caso, combatendo o comunismo e depois passar o governo de novo para a mão dos civis. Só que essa ideia é uma coisa que passar não havia data determinada. E o que vai acontecer? Muitas pessoas que apoiaram o golpe, muitos civis, como principalmente Carlos Lacerda, e depois vai se juntar a Jango e JK na tal da Frente Ampla, que nós vamos observar mais na frente, vão lutar, vão fazer oposição contra a ditadura militar. Nós vamos observar também, pessoal, que a ditadura militar, ela não é um governo onde você observa que é uma pessoa só governando. Diferente lá da ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45, o chamado Estado Novo, aonde unicamente quem estava no governo naquele período era Getúlio Vargas. E se deixasse, o cara ia ficar mais. Beleza? Aqui nós observamos uma sucessão de presidentes, mas uma sucessão indireta. Beleza? Um conforme ali entre o pessoal dos militares, do meio militares. E depois, vamos falar mais na frente, algumas medidas democráticas dentro de uma ditadura. Ok? Beleza. Ele continua com a Constituição de 46, mas traz modificações, que a ideia desses atos institucionais é adicionar dentro da Constituição. Como, por exemplo, vai reforçar e muito o poder executivo. Pessoal, esses atos adicionais, com o tempo que vão sendo decretados, eles vão reforçando muito o poder executivo, concentrando em muito os poderes, principalmente relacionado à segurança nacional, nas mãos do poder executivo. Aonde você tinha a ideia dos projetos-lei, né, dos decretos, aonde esses tinham que ser aprovados em 30 dias, tanto no Congresso quanto no Senado, ou seja, caso não fosse apurado nesse prazo, o ato, né, a lei seria aprovada de qualquer forma. Então, é uma força que o Poder Executivo tem. Tranquilo? Outra também, caçar mandatos políticos a qualquer nível. 10 anos, o que eu quero dizer com isso? Começa-se, nesse caso, a cassação de mandatos, né? A cassação de direitos políticos de várias pessoas nesse momento. Você depois vai ter a cassação de Lacerda, de JK, mas a pessoa ficava 10 anos, né, com seus direitos políticos cassados. E nesse caso, pessoal, o que nós observamos nesse caso? É em qualquer nível, seja federal, estadual ou municipal. Beleza? Tem a formação também dos inquéritos policial militares, né, que tinha como ideia de combater, né, investigar, nesse caso, os crimes contra o Estado, a ordem política e social. Você vai observar, nesse caso, que vai haver várias prisões e as torturas serão frequentes também. Beleza? Em 1964, o Controle de Serviço Nacional de Informações. Há um grande passo no controle do cidadão através desse Serviço Nacional de Informação, que era a ideia de que coletar informações para a segurança nacional subversão. Ou seja, e seria coletado qualquer informação e aquilo que fosse contrário, né, à ordem nacional, à segurança nacional, que tivesse ligado com ideias de subversão, seriam perseguidos. O general Golbery, né, que foi um dos idealizadores desse serviço, futuramente, mais tarde, ele vai falar assim: nossa, criei um monstro. Como esse serviço foi tão ativo. Tranquilo? Ele tinha tantos poderes quanto o executivo. Ok? E principalmente, esse ato institucional número 1, ele decretava que deveria haver eleições para presidente. E essas eleições, nesse caso,
tinham que ser indiretos pelo Congresso. O que acontece? Ocorrem as eleições e quem ganha? Marechal Humberto Castelo Branco. 15 de abril de 1964, ele entra no poder. Nós vamos observar, pessoal, na ditadura militar, dois grupos. O grupo castelista e o grupo da linha dura. O grupo castelista, pessoal, e Castelo Branco fazia parte, se identificava com esse grupo. Se observava que eles queriam uma democracia restringida, reforma do sistema capitalista. Ou seja, era uma democracia, mas uma democracia que deveria ser fiscalizada. Não era uma ditadura muito rígida, mas também não era uma democracia muito liberal. Mas você observa perseguições? Sim, observa-se sim. Mas também eles viam que essa democracia deveria ser passada depois para os civis. Logo, a linha dura deveria o quê? Qual que eles pregavam? O regime autoritário e forte. Ou seja, vamos combater com força, com tudo que temos, formar um governo forte, autoritário, para combater o comunismo. A ideia nesse momento, pessoal, relacionando com história geral, Guerra Fria, ok? Beleza? O Castelo Branco, né? O governo do Castelo Branco, pessoal, você vai observar que ele toma algumas medidas legalistas. Ele afrouxa um pouco essa repressão desse governo militar, diferente de outros presidentes que nós vamos observar aqui, ok? Ele vai começar a amenizar um pouco essa repressão. O próprio jornal do Rio de Janeiro, Correio da Manhã, vai denunciar torturas. Como você pode observar, pessoal, uma coisa interessante é que no governo Castelo Branco, nesse governo você observa que você tinha ainda o direito de habeas corpus, você tinha uma liberdade da imprensa, porque o Correio da Manhã, o jornal, ele vai denunciar práticas de tortura do pessoal da polícia. O que você vai observar? Que o próprio Castelo Branco vai começar a fazer investigações, só que as pessoas que deveriam ser, nesse caso, punidas, não vão ser punidas por insuficiências de prova. Mas você observa que Castelo Branco não ia muito com essas ideias de tortura. As eleições para estados. O que acontece? Em 65, pessoal, se eu não me engano, em 65, o Castelo Branco deixa que faça as eleições para 11 estados da federação. 11 estados da federação. Só que essas eleições, pessoal, dá uma coisa errada. Se vê que a oposição ganha algumas cadeiras. E cadeiras importantes, pessoal, em estados importantes, como por exemplo Minas Gerais e o estado da Guanabara, que existia naquele momento. Isso leva um medo muito grande à linha dura. E nesse caso, sob pressões dentro da área militar, Castelo Branco tem que editar um novo ato, o AI-2, o ato institucional número 2. Ok? Continuando. O ato institucional, pessoal, sobre essas pressões, principalmente da linha dura, vindo que esse avanço da oposição poderia pôr em xeque essa revolução, né, esse golpe, é institucionado o AI-1, eleições para presidente indiretas. Agora é lei. O presidente seria eleito por maioria absoluta no Congresso, ok? Vai fortalecer mais ainda o executivo, mas principalmente o AI-1 vai decretar o bipartidarismo. Crise políticas. Os militares viram que o multipartidarismo, ou seja, vários partidos que existiam desde o fim do Estado Novo, você vai observar, eles vão observar que esses vários partidos são assim o significado dessas crises políticas que vão vindo. Ou seja, a ideia de criar dois partidos, nesse caso, seria uma forma de amenizar essa crise. Cria-se dois partidos, a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Uma oposição consentida. Muito interessante isso.
Eu falei para vocês das chamadas medidas democráticas, os pingos democráticos dentro da ditadura. E isso era um pingo democrático. Pessoal, a ideia nesse caso era que a ditadura militar não se parecesse uma ditadura. Olha, nós não estamos vivendo uma ditadura não, que isso, você tá maluco? Você bebeu cachaça? Olha aí, você tem 2 partidos, você tem um, claro, que vai ser a favor do governo, a Arena, né? E um que é a MDB, a oposição. Olha ali a MDB, é a oposição. Nós deixamos a oposição nesse meio, então nós não estamos numa ditadura. São pingos democráticos que eles diziam. Mas só que essa oposição é uma oposição com sentido. O que eu quero dizer com isso? Era uma oposição que não via uma visão, né, que um dia chegariam ao poder nesse momento. Ok? Beleza? Tudo bem? Depois vem o AI3, o ato institucional número 3. Por causa dessas eleições de 65, se observa que a oposição ganha algumas cadeiras, há cassações e tudo mais, mas as eleições para governador e vice e prefeitos de cidades estratégicas são também agora indiretas. Ok? Depois nós teremos o AI4, que vai o AI4 dizer que tem que ser publicada uma nova Constituição. A Constituição de 1967. E cuidado, pessoal. A maior parte da historiografia observa que as 2 únicas constituições outorgadas, ou seja, constituições impostas, são a Constituição de 1824, a do Império, e a Constituição de 1937, ou seja, do Estado Novo de Getúlio Vargas, a chamada Constituição da Polaca. A Constituição de 1967, pessoal, divide os pesquisadores e os pensadores. Por quê? Uns dizem que ela foi outorgada e outros dizem que ela foi promulgada. Mas se cair na sua prova, põe promulgada. Por quê? Fala-se que houve uma votação. Mas só que, pessoal, essa votação, o Congresso foi fechado, você tinha nesse momento cassações políticas, várias pessoas foram cassadas. Se a pessoa fosse contrário a essa votação da Constituição de 1967, o que você acharia que aconteceria? Seria cassado. Ou seja, essa Constituição de 1967, pessoal, foi uma Constituição que ela foi muito... como que eu posso dizer? Foi uma Constituição que foi muito feita de uma forma pressionada pelo governo. Ok, pessoal? Mas a maioria do pessoal fala que foi votado, promulgado. Ok? Pensamentos aí diferentes do meu, né? No plano econômico, né? O plano econômico vinha desastroso por causa das crises econômicas e financeiras durante o governo de João Goulart. E o que acontece? Tem-se o PEG, né? O plano econômico, né? Que vai, nesse caso, que é o PAEG, né? O PEG, faltou um A aí, que é o plano de aceleração, plano de ação econômico do governo, o PAEG. Plano de ação econômico do governo. Faltou um A aí, tá bom, pessoal? Não é PEG, não, PAEG. Que tinha a ideia de que estabilizar a economia. Como que seria isso? Reduzir os déficits públicos, né? E controlar os gastos e os endividar dos estados. Ou seja, os gastos agora seriam controlados, né, pelo executivo. Os estados não poderiam pedir assim, empréstimo para se endividar sem autorização do executivo, né, do federal. E nesse caso você observa que esse plano, pessoal, vai ter, para dar certo, pessoal, o plano econômico desse momento, ele tinha que levar sacrifícios. E a maioria desses sacrifícios seria onde? No bolso do trabalhador, beleza? E voltar a crescer. A ideia era essa, combater, estabilizar a economia e voltar a crescer. E o plano tem êxito. Mas por que antes os outros planos não tiveram êxito? Pessoal, um regime autoritário força a sociedade. Um regime autoritário, como foi a ditadura militar, pessoal,
Num plano desse, você vai observar o quê? Que em regimes democráticos você tem oposições, você tem, como a gente pode observar aqui, ó, diferentes visões em partes, em setores da sociedade. Então o plano ele fica um pouco, assim vamos dizer, sem uma visão futura que vai dar certo. Mas no governo, um regime autoritário, você força a sociedade a levar esse plano à risca, e nesse caso, quem vai se sacrificar e muito é quem? O próprio trabalhador. Uma das coisas que vão ser criadas durante o governo militar, pessoal, será o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É uma coisa que vai de encontro ao trabalhador. Aquilo que foi adquirido lá na CLT, ou seja, a estabilidade após 10 anos do cara trabalhando na empresa, ele não poderia ser mais demitido. Ou seja, a pessoa completou 10 anos na empresa, ele teria a estabilidade. Ok? Então o FGTS vai contra essa estabilidade. Por quê? Agora a pessoa não tem mais a estabilidade, ela pode ser demitida a qualquer tempo, ou seja, durante que ela está trabalhando, há um depósito num fundo, né? Num fundo bancário, aonde pode se retirar esse depósito, né, esse fundo, em casos específicos, como construção de casa, despedida em justa causa, casamento, entre outros. Mas o que vai acontecer? Foi vantajoso o FGTS para os empregadores. Por quê? Os gastos e não modernizar. Se o empregador, pessoal, quando o cara dá lá os 10 anos, é claro que a pessoa não vai produzir aquilo mesmo todo tempo. O que vai acontecer? Isso gerava um gasto, um ônus muito grande para esses empregadores. E eles não poderiam, nesse caso, gastar muito dinheiro com a modernização de suas empresas, porque ele tinha um empregado ali que era o cara ali estava estável. E o caso negativo? O caso negativo vai ser que o fundo não compensa a estabilidade, a perda da estabilidade. O fundo, pessoal, em se tratando de estabilidade, foi uma perda muito grande para os trabalhadores. Por quê? Ainda mais vai minar a capacidade de resistência, medo de demissão. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa, nesse momento, pessoal, ela tinha medo de reivindicar os seus próprios direitos, de fazer resistência ao empregador. Porque agora o empregador pode demitir a pessoa e a pessoa ficar sem emprego. Beleza, pessoal? Em novembro de 1964, é criada uma lei, o Estatuto da Terra, que dizia uma tal reforma agrária. Só que essa reforma agrária, em papel, não sai. O que nós observamos depois futuramente? Vamos ter a eleição de um novo presidente, Costa e Silva, que nós não vamos observar na nossa próxima aula. Mas essa parte de Castelo Branco não é muito cobrado em prova, é uma parte mais introdutória. É importante você saber essa parte dos primeiros atos institucionais. E a partir de Costa e Silva, aí sim cai e muito na prova. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre ditadura militar, parte 2. Valeu, pessoal!